Olá, que bom que vocês estão aí. Hoje na nossa aula 007 eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouco sobre o que vocês vão poder estar prestando de serviço, oferecendo de serviço para os clientes de vocês e qual que é o preço mais ou menos que vocês vão estar podendo cobrar. Lembrando que isso vai ter uma variante, uma variável aí da cidade que vocês estão, do poder aquisitivo desses clientes que vocês têm. Você vai precisar estar fazendo aí uma pesquisa de mais ou menos quanto as outras empresas estão cobrando, para vocês se atualizar e também não fazerem um preço muito caro, mas também não barato demais, porque senão vocês vão cair naquela que o cliente vai perceber que vocês não têm conhecimento nenhum. Como eu conto em um vídeo, o começo eu não sabia oferecer, eu não sabia nem oferecer quase o serviço, que dirá precificar, pôr preço nele. Então eu cobrava muito barato. E uma vez até eu fui fazer um orçamento de uma ardose e era uma ardose extremamente feia. Eu acho que era uma ardose de quinta categoria, já não era nem de terceira linha, era de quinta linha, que eles instalaram num condomínio. E quando eu fui lá fazer o orçamento, eu olhei lá, eu calculei mais ou menos quanto que eu ganhava por mês trabalhando lá naquela transportadora de valores e vim e cobrei lá na época, se não me falha a memória, R$500 para fazer 60 metros quadrados de ardósia. Até se eu tiver esse orçamento nos meus arquivos, eu vou colocar aqui para vocês verem, não sei se eu tenho. Mas eu comecei, desde os meus primeiros orçamentos, eu tenho todos, né? Eles são todos numerados e eu tenho todos os orçamentos, mas às vezes de mudança de um backup de um computador por outro, talvez eu não tenha. Mas eu me lembro que eu cobrei em torno de R$500 e essa moça me perguntou se eles tinham comissão, porque alguns arquitetos, alguns engenheiros, eles vão cobrar um percentual que eles chamam de repasse técnico. E não está nada de errado. Normalmente as pessoas que contratam o serviço do arquiteto já sabem que vai ter esse repasse em cima de todas as pessoas que eles trouxerem para a obra, mas não é uma via de regra. Tem arquitetos que não cobram nada, que eles não fazem esse repasse e não tem nada de errado. Alguns vão cobrar esses valores e alguns não vão cobrar. Alguns acham que o valor que eles recebem, eles já cobram um valor significativo pelo trabalho deles e eles acham que você não precisa pagar para eles. Mas isso também não é vida e regra. Tem alguns que cobram e alguns não cobram. E às vezes você deixa de cobrar porque o arquiteto, às vezes você deixa de pegar o trabalho porque o arquiteto não se sente à vontade de falar para vocês do repasse. Então é uma coisa bem delicada que vocês têm que ter todo um jogo de cintura às vezes, para vocês não acabarem perdendo o trabalho ou perdendo o trabalho ou de perdendo até um contato bom com arquitetos que trabalham, que tem muitos clientes, e isso é sempre bom ter essas parcerias amigáveis que a gente chama. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Então, nesse caso, eu tinha cobrado R$500, voltando à história da ardósia, e a arquiteta me ligou para saber se eu tinha colocado lá os 10% do repasse técnico. E imagine se o trabalho todo ia dar R$500 e eu nem sabia o que era o RT. E eu falei assim, não, já tem no valor. Então, se era 10%, R$50, ela nem ia ter nem o interesse de fazer nenhum negócio comigo, porque R$50, vamos combinar, que num trabalho de 500, né, hoje não faria aquele trabalho por menos de R$1.800. Mas vamos lá. Aqui a ideia é vocês saberem o que vocês podem estar fazendo em cada tipo de pedra. Então, quando você tem pedras brutas, você pode estar fazendo limpeza, você pode estar fazendo aplicação de resina. Às vezes, essa semana nós trabalhamos numa rampa lá de um prédio, que era o acesso da garagem de granito, e nós removemos sais que tinham. Um outro rapaz tinha ido lá e removeu o rejunte, porque era um trabalho muito grande, eu nem tinha tempo para isso. E ele foi lá, fez a remoção, eles se comprometeram em contratar outra empresa para mexer nos rejuntes. E ele fez esse rejuntamento e o nosso trabalho lá era lavar, tirar toda aquela sujeira que estava naquele piso e fazer uma aplicação de resina para que os carros não sujassem com tanta facilidade, porque normalmente eles fazem transferência da sujeira que está no pneu
para a pedra. Então eles não queriam que isso acontecesse. Então nós fomos lá, aplicamos uma resina, que lá foi o PEX Selex, que é uma resina que é indicada quando ele vai ter um acesso ao tráfego, né, de veículos, e quando ele tem o tráfego de veículos e quando ele está ao ar livre, que ele vai pegar chuva, vai pegar sol. Então eu não conheço outra, talvez, como eu falo para vocês, esteja pecando com outras empresas. Se vocês conhecerem algum outro parecido com o Selex, coloque nos comentários que eu vou pesquisar e vou estar testando esses produtos. Mas lá nesse caso, a gente fez essa aplicação de resina para que não sujasse mais. Que como eu expliquei para vocês, o impermeabilizante, impermeabilizar, tem os impermeabilizantes impregnantes e tem as películas. Lá a gente passou película, que é algo sobre a superfície e não algo dentro dessa superfície. Inclusive, para vocês entenderem melhor, tem até um videozinho da Pisoclean, que eu vou colocar o link aqui para vocês, que explica exatamente o que é a impermeabilização impregnante e para que ele serve, qual que é a função dele. Então, além da impermeabilização, tanto por películas como os impermeabilizantes impregnantes, no caso que você pode fazer no limestone. Limestone são pedras que não aceitam película, bem como pedras polidas. Você não tem como aplicar uma película num granito, porque ele não tem onde ancorar, ele não tem base. Inclusive, esse PEX Selex, ele ancora em algumas cerâmicas, ele tem esse poder de ancorar em algumas cerâmicas, não todas. Ele tem que ter ainda uma certa porosidade, mas é o produto que mais ancora, que mais gruda, que mais seca em pedras brutas, justamente porque ele não precisa de tanta porosidade aberta. E isso que é o fantástico desse produto que eu comentei com vocês. Então, vamos começar lá do mais simples lá, né? Quando nós pegamos uma cerâmica, um porcelanato, mesmo que se você não tiver equipamento, você pode lavar. Hoje eu estava num condomínio, eu olhei, o piso dele estava completamente, você percebe quando o piso está sujo, que as pessoas elas lavam e colocam produtos fortes e chega a marcar o chinelo, a bota deles. Porque à medida quando eles mexem com aquela sujeira, eles colocam um produto muito forte, um alcalino muito forte, quando as moças estão ali esfregando e passando com a bota, fazendo uma fricção nesse piso, com a sujeira que já está amolecida, mas dentro da porosidade, dentro dos poros dela, ela costuma deixar marcas de pé. Então, nesse condomínio ali no hall deles, eu até poderia oferecer um trabalho para eles de estar fazendo essa limpeza, mas não tem agenda, não era interessante para nós naquele momento. Mas você olha, a sujeira é muito grande lá. Então, vocês podem andar procurar esse tipo de trabalho onde vocês andam. Eu vou no condomínio, eu olho, esse piso está sujo, eu posso oferecer uma limpeza profissional para esse piso. E limpeza profissional é você usar os produtos adequados. No caso daquele porcelanato lá desse condomínio, eu já indicaria para ele fazer um polimento, restabelecer, fechar essa porosidade, mesmo ele sendo um piso fosco. Você às vezes tem que pôr o pré-powder, outros produtos que eles não dão brilho, mas que eles fecham a porosidade do piso para que não continue sujando, para eles não continuarem aquele piso retendo sujeira nessa porosidade. Então precisa se fechar os poros. Mas no caso, muitos clientes não têm conhecimento disso, eles querem apenas que faça uma limpeza profissional lá. Limpezas profissionais aqui em Curitiba, elas oscilam aí dependendo da metragem. Quanto maior o metro quadrado, menor o preço. Porque você leva equipamento, eu já expliquei no vídeo, que se for menos de 20 metros quadrados, a gente cobra 20 metros quadrados. Então ele vai oscilar aí entre 5, 10, 15 reais o metro quadrado. Então, algumas empresas tendem a cobrar, dependendo da metragem, entre 5 e 15 reais. Isso dependendo da sua cidade e do poder do cliente de vocês de pagamento. Tem pessoas que simplesmente eles têm dinheiro e não querem pagar. E tem pessoas muito simples que querem o negócio limpo e sabem quanto custa a nossa mão de obra e aceitam pagar o valor que a gente cobra. Isso vai do bom senso, que a gente chama de feeling, que você vai adquirindo com o passar do tempo. Então, limpezas de porcelanato, eu gerando aí 15 reais, dependendo
do trabalho que você vai ter, dependendo do que você vai fazer e dependendo dessa metragem. Limpezas de cerâmicas, tem muitas pessoas que estão começando agora que estão limpando cerâmica, que estão tirando aquele sal, às vezes, que brota que ele vem do contrapiso, aquela salinidade e forma aquelas manchas escuras. Então tem muita gente aí espalhado pelo Brasil que me manda mensagem que já começou a fazer isso, já começou a limpar porcelanato, já começou a limpar cerâmica, já começou a limpar as calçadas. Então isso você pode usar produtos, né? Produtos que você encontra em lojas que vendem produtos de limpeza. Não recomendo nunca usar produtos muito milagrosos, porque eles são produtos extremamente ácidos. Você vai limpar hoje, amanhã ele vai sujar. E como que eu sei disso? Aqui em Curitiba nós fazemos a manutenção de uma escola de natação. Então lá tem a caldeira, e a caldeira ele faz muita fuligem. As pessoas costumam passar na entrada da piscina e vir pelo corredor central, onde que ele acaba penetrando a sujeira. Em uma época, nós usávamos um produto excelente da Pisoclean, que abria essa porosidade, limpava maravilhosamente bem, deixava o piso branquinho, que dava gosto até de ver. Porém, passavam 2 dias, eu chegava lá na escola, o piso estava todo sujo, todo escuro, estava feio novamente. Por quê? Nós limpávamos e abríamos essa porosidade. E quando as pessoas passavam no corredor, elas acabavam deixando a sujeira novamente. Em 3 dias parecia que a gente nem tinha ido lá no sábado fazer essa limpeza. Então a gente teve que trocar. Nós optamos por usar produtos que não eram tão fortes, não deixam tão branco, tão limpo assim, mas eles limpam a piscina, mas mantêm a limpeza por muito mais tempo. Mas como ela é um alto tráfego, são 100, 200 pessoas circulando ali por dia, realmente a gente sabe que vai sujar, mas num cliente lá limpar um hall de um prédio, uma coisa assim, vocês têm que tomar o cuidado para vocês não estarem usando produtos extremamente ácidos ou alcalinos, porque a tendência é que abra mais a porosidade e que a pessoa diga assim: poxa, fulano veio aqui faz 2 dias que ele limpou e tá feio novamente. Se você tiver, mesmo que seja uma conservadora de piso, você pode estar tentando fazer um pré-polimento aí dessas áreas com o pó de porcelanato. O pó de porcelanato, ele age por abrasão, mas algumas pessoas, no meu primeiro curso que eu fiz da UP lá em Porto Alegre, tinha um rapaz que eles trabalhavam na Eliane, que eles faziam atendimentos para a Eliane, eles eram funcionários da Eliane e eles faziam assistência técnica. E uma vez eles chegaram aí lá para o Nordeste e não conseguiram locar uma máquina profissional, eles acabaram pegando uma maquininha conservadora de piso, colocando pesos em cima dessa máquina, mas você precisa avaliar também a potência desse motor e o que ele te dá com peso, quanto de peso você pode pôr em cima dela, e você tentar fazer um pré-polimento também, que vai ajudar a não deixar tão sujo, a não sujar com tanta rapidez, porque de certa forma, mesmo que de uma forma leve, você vai acabar tampando um pouco, restaurando um pouco dessa superfície, vamos dizer assim. Então, pedras porosas, você já vai precisar das escovas. Essas escovas, elas têm as escovas de nylon e tem mesmo as escovas Tinex, que elas fazem uma conexão com essas conservadoras de piso. Então essas escovas você vai usar para você estar limpando um granito bruto, um mármore bruto, tem muito travertino romano. Então com essas escovas, mesmo com a conservadora de piso, vocês vão estar podendo fazer esse serviço de limpeza de pedras de piscina. Existem muitos produtos bons, existem produtos que são indicados para fazer isso, que já limpam com bastante facilidade. A única coisa é que você tem que, às vezes, falar para o cliente que eles precisam pôr uma proteção. Em casos de uma pedra que seja numa lateral aí de um condomínio, que muitas pessoas têm acesso, algumas pessoas recomendam passar película, como nesse caso da garagem de granito que eu falei para vocês. Porque vai proteger, vai manter mais tempo limpo, não vai sujar tanto, não vai marcar tanto o pneu, a não ser, claro, que alguém vá subir a rampa lá e frite o pneu na subida. Mas do contrário, ela vai permanecer, ela vai proteger que essa superfície não entre sujidade. Então algumas pessoas passam no travertino romano, quando é um espaço muito grande, eles passam película para proteger. E não tem nada de errado. O cuidado quando vocês fazem a aplicação de películas é que vocês têm que
por películas que sejam resistentes à água. Entendo que quando eu falo de resina resistente à água, não é a mesma resina que se passa no telhado. Normalmente a resina que se passa no telhado, embora ela esteja exposta à chuva, ela não é tão resistente assim. E quando a água ficar parada sobre ela, ela vai tender a ficar úmida, ficar branca e acabar removendo. Eles fazem essas resinas e não tem nada de errado passar na telha, porque a telha não segura a água. Ela só vai passar pela telha, mas ela não vai parar ali. Então, quando vocês vão passar sobre um piso de uma superfície que a água vai chover e a água vai ficar ali parada, vocês precisam olhar as recomendações do produto. Se ele é resistente à água, se ele é resistente a raio UV, se ele não amarela, E esses cuidados você tem que ter. Tem películas muito baratas no mercado, porém, se você não passar a base selador e com o passar do tempo ela vai amarelar. E um piso que era um creme clarinho, ele vai ficar um amarelado feio. E a pessoa pode não gostar daquilo e depois, e também tomar cuidado com bases de solvente. Porque às vezes elas começam a remover e depois elas não saem de alguns lugares e saem de outros, ela começa a descascar. Então, normalmente, para fazer esses tratamentos, eu não recomendo películas à base de solvente. Sempre películas à base d'água, que são muito mais fáceis de fazer essa remoção. Outra coisa legal que eu já fiz foi miracemas. Passar películas em miracemas, fazer tratamento de miracema com impermeabilizante. Mesma coisa nós já fizemos tratamento em Santo Tomé. Normalmente em Santo Tomé eu tenho por preferência passar impermeabilizantes impregnantes. Porque como ele é como se fosse quase um cascalho, ele se descama, ele costuma juntar, ele absorve muita umidade, e a umidade que fica lá no fundo, ele tende a esverdear, e com o passar do tempo ele começa a ficar muito preto. Como no caso dessas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês, hall de um condomínio, quase no centro do Água Verde, aqui de Curitiba, que é um bairro, vamos dizer assim, quase que nobre, que a pedra estava quase como se fosse uma pele de elefante, de tão feia que estava, de tão destruída. Ali nós tivemos que lixar ele com lixa metálica para remover e recuperar lá embaixo, onde estava ainda a pedra, já estava íntegra novamente, de tão feio. E por que acontece coisas como nessa pedra? Pela falta da impermeabilização. E aí vale de você estar orientando as pessoas na hora, nos vídeos que eu falo, de vocês postarem no Facebook, vocês pegarem fotos do que acontece quando não impermeabiliza, essa documentação, fazer um documentário dessas coisas que acontecem, para mostrar para o seu cliente que ele tem que proteger, que ele vai ter que impermeabilizar. Como eu falei para você, muitas empresas aqui em Curitiba, eles ganham praticamente a vida só fazendo impermeabilização, só trabalhando com marmorarias, e vão lá impermeabilizar as pedras, impermeabilizam pias e casas e etc. E ganham muito dinheiro fazendo isso. Mas aqui, culturalmente, as pessoas já têm esse hábito, eles já têm essa consciência que a partir do momento que eles colocam mármore, eles vão ter esse custo, esse ônus de estar fazendo essa impermeabilização para que a pedra da casa deles esteja sempre linda e intacta, né? Outro trabalho que você pode fazer, aí você já está, por exemplo, nós podemos fazer polimento com aqueles discos abrasivos, esses discos tipo que são fibras diamantadas. Essas fibras diamantadas nós podemos fazer com uma conservadora de piso. Aí, quando você vai usar a fibra diamantada. Quando que você não pode usar a fibra diamantada, como o twister e os discos da Colar? Quando você tem o mármore branco. Mármore branco é a única coisa que não fica legal, porque ele dá uma sensação de casca de laranja com essas fibras. No mais, crema marfil, Nero, Boititino, todos esses outros mármores importados quase na sua totalidade, vocês vão poder usar tranquilamente esses discos, e com a conservadora de piso, porque eles fazem uma remoção, inclusive é até indicado quando nós fazemos com a nossa máquina, que é mais pesada, a gente tira todos os pesos para não estragar a fibra do disco, porque a gente corre o risco de estragar, achatar ele muito rápido e ele não funcionar.
Nós usamos as máquinas menores quando a gente vai fazer o polimento do quê? Quando nós vamos polir escadas, aqueles patamares de escada, às vezes tem muito patamar muito grande, a gente leva a nossa máquina que é conservadora de piso e a gente faz praticamente todos os patamares em mármore com os discos de fibra diamantadas e o procedimento normal de um polimento com essa máquina, e fica muito show de bola. Então, partindo desse ponto de vista aí, a conservadora de piso, alguns mármores vocês vão conseguir fazer um polimento profissional usando os discos diamantados e a conservadora de piso que vocês tiverem aí ou que vocês vierem a comprar, que é uma coisa muito mais barata do que você fazer um investimento aí comprando uma polidora. Como eu disse no vídeo anterior, todo o teu equipamento você pode ir comprando e investindo à medida que você for trabalhando, você vai investindo. Você não precisa de cara lá imaginar que você vai começar com o negócio lá já com todos os equipamentos, você já vai trabalhar com pedra, você já vai trabalhar com madeira, você vai comprar todos os equipamentos, porque isso não é o mais sensato. O sensato é começar, eu comecei limpando, apareceu agora um granito para eu fazer, e o granito deu lá R$6.000, eu vou pegar desses 3.000 e vou investir numa máquina para eu polir. Algumas cidades do Brasil, alguns lugares locam esses equipamentos. Aqui em Curitiba não é locado. Então a gente começou, as coisas foram vindo aos poucos para nós, porque a gente não tinha também como correr lá no começo, quando a gente fazia meio que de tudo para ganhar a vida, não tínhamos como fazer investimentos assim, a gente tinha até medo de ir lá e se meter numa conta de R$5.000, R$6.000 lá, para estar comprando uma máquina. Hoje até tem máquinas mais baratas, como tinha na época a Pop, que eu falei no outro vídeo. Então, esses trabalhos, até um polimento de mármore, como eu falei, vocês podem fazer com a conservadora. A conservadora é de um HP aí, que é um motorzinho já melhor, vocês vão comprar lá por 1.000 e pouco. Mas vocês também podem tentar comprar uma usada. Eu mostrei no vídeo anterior da OLX e algumas outras empresas que existem pessoas vendendo conservadoras de piso, até polidoras que vocês podem estar procurando. Mas isso depende de cada um, depende do tamanho do bolso e depende do tamanho da tua autoconfiança. Outra coisa que daí já vai para o trabalho já profissional, que vocês vão precisar já da polidora profissional, é quando você quiser polir um granito. Não tem como você polir o granito com uma conservadora, de maneira nenhuma. Quando nós vamos fazer um polimento de granito, imagine que nós vamos trabalhar com a nossa máquina, que tem lá 90 quilos, e mais quase 50 quilos de peso sobre ela, que é os lastros que a gente coloca sobre a máquina. Então ela vai estar com o seu peso total aí em torno de 130, 140 quilos. Não tem nada de errado se a polidora de vocês tiver 120, tá tudo bem. Ele vai polir do mesmo jeito, mas quanto mais peso você tiver, melhor será o resultado e melhor será a eficiência de um polimento de granito. Quando vocês quiserem polir um mármore branco, um exemplo, um piguês, um Carrara, um Paraná, são pedras extremamente duras e você vai ter que fazer esse polimento com os mesmos pesos, com o mesmo critério que você faz um polimento de um granito. Uma vez nós fomos fazer um mármore que foi destruído, totalmente lavado por ácidos, num condomínio aqui em Curitiba, no Batel. E a gente foi lá polir e o pessoal tinha desenganado o mármore lá para a síndica. Falaram, não, isso aqui não tem, é só arrancando e colocando de volta. E nós fomos lá, fizemos um teste para ela. E o teste, graças a Deus, deu certo. Mas na hora, quando a gente foi tentar fazer no geral o polimento, ele não dava certo, ele não estava ficando tão bonito quanto eu esperava. E a cliente chegou e você nunca demonstra para o cliente, nessa época ainda, era bem no comecinho, isso já faz uns 12 anos atrás, e eu tinha uma certa insegurança. Eu não tinha a segurança que eu tenho hoje, eu era insegura com as coisas que eu prometi, eu era insegura com o serviço porque eu não conhecia. Eu fui muito na cara dura, eu não tinha, como eu falei para vocês, não tinha um curso que eu ia lá e eu via as lixas, eu via esse processo, era tudo muito intuitivo. O Rodrigo me ajudava muito e o resto era tudo intuitivo.
Então eu conversando com essa síndica, ela chegou na hora do almoço, eu me batendo ali para dar brilho, e a síndica veio e falou assim para mim: nossa, eu nunca imaginei que essa pedra fosse estragar dessa forma. Eu digo: nossa, mas por que a senhora achou isso? Porque essa pedra, quando me venderam, disseram, ela é tão dura quanto um granito. Quando ela falou isso, as fichas caíram. Eu falei: então tá aí o erro. Eu estou fazendo um tratamento para mármore, que é um tratamento químico. Essa pedra não está me dando retorno com o processo para mármore. Se ela é tão dura quanto um granito, obviamente precisaremos usar ou fazer o tratamento de granito. E quando a gente fez isso, bum! O brilho veio, o brilho estourou na pedra, ficou a coisa mais linda do mundo. Eu até na época não devo ter mais essas fotos, mas eu me lembro que eu até tinha postado, se eu não me engano, era no Orkut. Se eu não me engano. Então, quer dizer, não vou ter mais essas fotos, senão eu colocaria com o maior prazer aqui para vocês verem. Mas na época tinha ficado muito bonito, ficou bem bacana, a cliente gostou muito e foi uma coisa muito gratificante. Mas, como eu falei para vocês, tudo muito intuitivo, né? Lá quando a gente começou a polir granito, que nós fomos fazer aquele Marmoglass, o Eduardo falou para mim que os valores para um polimento de mármore, eles oscilavam em torno de 10% do valor que aquela pedra custava. Mas nem sempre é assim. Hoje, você tem mármores, por exemplo, o mármore branco comercial, ele é bem mais barato. Então, você, ele é R$300 o metro quadrado, você não vai cobrar R$30. Hoje, em Curitiba, os preços oscilam entre 65 a 95 reais para um polimento de mármore. Oscilam dependendo da empresa, dependendo da situação, se precisa lixar, se ou não vai lixar. Algumas pessoas têm o hábito de cobrar isso tudo fracionado, como eu falei para vocês, se quer só o polimento é tanto, só a vitrificação é tanto, trocar o rejunte é tanto. Eu costumo fazer um pacote. Porque uma vez que eu entrego o serviço para o cliente, ele não tem depois como vir reclamar. Como eu sei que só o polimento não vai ficar tão legal, eu não posso dar uma garantia do cliente que aquele piso vai ficar bonito por 1 ano no mínimo, né? Que eu dou 1 ano de garantia para o nosso trabalho. Eu digo, isso aí vai permanecer assim durante 1 ano. Aí se não permanecer, nós voltamos aqui e fazemos novamente. Mas isso é válido somente para pedras internas, tá? Pedras externas não existe garantia nenhuma, porque nós não conseguimos garantir que não vai cair uma chuva ácida. Porque se a chuva ácida cair, ela vai levar todos os teus serviços por água abaixo e vai passar o resto da vida aí em torno de 1 ano, indo de 90 em 90 dias lá na casa do cliente para cobrir a tua garantia. Então, não recomendo que garantias sejam dadas para pisos externos. Garantias para pisos internos, existe nós temos assim ressalvas. Não pode ter sido usado produto químico, entendeu? Porque quando ela tem uma perca de brilho, quando não é produto químico, ele é só um corredor. Ele fica só naquele corredor, ele não é nas laterais. Tem alguns lugares, em alguns ambientes, que eles tendem a se espalhar. Então você vê claramente que foi um produto químico muito forte que foi usado e que levou todo o teu polimento embora. Então você consegue avaliar quando isso aconteceu. Quando foi usado um produto que não deveria ter sido usado. Então, vocês têm que, quando fazem o contrato, já colocar essas ressalvas. Não pode usar produto químico, isso vai perder a garantia ou aquilo. Então, isso é muito bom vocês sempre fazerem um contratinho quando vai ter uma garantia. Películas a gente já não dá garantia, né? A gente ensina todo o procedimento de fazer a manutenção daquele produto. Granilite ou granitina, você pode ter 2 situações. Ou deixar essa granitina brilhando tanto quanto o mármore, ou você pode fazer aplicação de resina. Você pode limpar ela. Normalmente aqui, em vez de passar só as lixas abrasivas, quando a granilite já está com a granilha exposta, a gente costuma passar uma lixa, deixar ela uniforme novamente e passar uma mão de resina, que é o mais comum, que acontece muito, né? Porque normalmente, principalmente aqui em Curitiba, é muito difícil você ver em house. Existe, mas não é tanto em house social, porque as pessoas que tinham, elas já substituíram os house.
Então essa granilite e granitina ela vai ficar na escada de emergência, na escada de serviço, nas entradas de serviço dos prédios, como num prédio que a gente fez aqui em Curitiba. Nós fizemos nos patamares brilho natural. Então a gente desceu desde o 25º andar até o térreo, fazendo brilho natural em todas as entradas da área de serviço do condomínio. As escadas eles já optaram por não fazer, mas tem pessoas, tem prédios que querem fazer, como a gente já fez. Do 25º andar ao térreo, impermeabilizando as degraus das escadas da área de serviço e fazendo os patamares. Isso a gente também já fez. Agora, quando nós estamos falando de um brilho natural, num polimento em granito, nós já vamos estar falando em algo que vai gerar em torno, dependendo da metragem, tá? E isso aconteceu hoje comigo. Tem uma pessoa que estava num shopping, tem um shopping novo que inaugurou aqui em Curitiba, e a pessoa precisava fazer um polimento de 1.200 metros quadrados de granilite, de granitina. E um amigo meu me ligou e perguntou se eu podia ajudar esse cara nesse trabalho que ele queria, ele precisava de alguém que fizesse. Eu não sabia qual a metragem, eu falei para ele, olha, esse serviço vai oscilar entre 38 a 60 reais, dependendo do metro quadrado. Daí ele falou assim, nossa, é muito caro. Eu digo, mas quantos metros quadrados que são? Eu digo, 1.200 metros quadrados. 1.200 metros quadrados é uma metragem considerável que eu já não recomendo nem para mim com a minha máquina que eu tenho de polidora comum, a gente ia levar muito tempo fazendo. Eu já passei por um amigo meu que tem uma máquina muito maior, que é da LVS, mas existem outras máquinas maiores, que tem aqueles planetários, trabalham com 3 planetários e fazem aí cerca de 1.000 metros quadrados aí para eles fazerem um lixamento, aí vai um dia cada 1.000 metros quadrados. Então se você for imaginar que você vai passar uma sequência de 5, 6 lixas, ele vai 6 dias, ele vai fazer tranquilo, com o pé nas costas, os 1.200 metros quadrados, porque são máquinas muito maiores. Então você vai fazer só os cantinhos, mas as máquinas maiores vão fazer muito rápido. A gente com nossas máquinas pequenas aí, nós levaríamos quase um mês para fazer esse trabalho, então nem era um trabalho para mim, e eu passei para um amigo meu. Quando eu passei o contato do meu amigo, ele falou para mim que ele já tinha achado um cara por 20 reais, ele tinha achado muito caro. A minha vontade foi falar assim para ele, olha, se você está achando caro por 20, você compra uma máquina e vem e faz você mesmo. Não tem nada mais barato no mundo que você vai achar de você comprar uma máquina para você e você vem e faz. Você mesmo lava, você mesmo lixa, você mesmo seca, você mesmo enxágua. É o valor mais barato que você vai achar no mercado. As lixas metálicas, os insertos são muito caros. Então isso é prostituir o mercado, isso é não valorizar o que você está fazendo. E lamentavelmente, em cima dessas pessoas que às vezes acreditam que estejam morrendo de fome, eles acabam criando pessoas como essa que vem com uma proposta dessa de querer que as pessoas trabalhem de graça. Lamentavelmente, espero que esse nunca seja o caso de vocês. Vocês têm que saber se valorizar. Não é que vocês somam lá 1.200 vezes 20 reais, nossa, vocês não têm noção de como isso dá trabalho, noção de como você vai depender de outras pessoas, noção de que você tem que pagar essas outras pessoas para fazer esse trabalho. E normalmente você tem que dar nota fiscal, você tem que comprar produtos. Então, se você fizer a soma hoje, você vai dizer, nossa, mas claro que dá por 20 reais. Mas você não vai ganhar nada, o único que vai ganhar é o cara que vai fazer o trabalho lá de graça, usando a tua mão de obra. Então, não recomendo. Se a gente começar a prostituir o nosso trabalho, a baixar o nosso valor, a gente não vai ganhar nada e simplesmente vai estragar o mercado. Eu acho que isso tem que ter um valor para se fazer isso. Eu achei super justo R$38, porque eu sei o trabalho que dá. Outra coisa que eu não tinha comentado, e para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre os granitos. Os granitos, você não pode ir lá fazer 20 reais igual esse cara, mas de repente até vou pegar o contato dele, que vai que ele tá polindo o granito também por 30, 20 reais, né? Então, o granito, você vai usar uma sequência muito maior de lixa, um processo muito mais longo. Então, se você lixa lá, vamos supor, dar um exemplo, 15 vezes o mármore, quando você fizer um granito, você vai polir ele o dobro. 15, se 15, 30, às vezes 40 vezes
e principalmente nas lixas mais grossas, você tem que fazer um acompanhamento para ver se você não está deixando risco da lixa anterior, para que no final desse processo você não tenha que começar do zero novamente, ou da lixa que você deixou risco, porque o granito, ele aparece depois que você dá o polimento, enquanto você está simplesmente lavando e secando ele, que você tira o excesso, observa se ele não tem risco nenhum. Às vezes ele costuma camuflar riscos internos, que vão aparecer somente na hora que você fizer o polimento. Na hora que você vai polir, quando você olha, você vê aquilo parece uma briga de gato dentro do granito. E você não sente os riscos, ele está por dentro. Então no granito você tem que polir o dobro, às vezes o triplo de vezes que você poliria o mármore. Por isso que o custo dele é muito mais alto. Hoje, num polimento simples de granito, e só polimento, está em torno de R$80. Se a gente for falar em usar lixas, fazer um polimento com lixas, com gramaturas, você já vai oscilar aí entre 120 a 150 reais. Já tem empresas que estão cobrando 150 reais para fazer isso. Então, por que ele é mais caro? Porque ele é muito mais trabalhoso. Então, você pode chegar lá no final e você tem que fazer de novo. Eu sempre recomendo o quê? É igual hoje nós vamos polir um mármore branco, né? Que era um mármore branco Paraná. E ele é extremamente duro, é um dos mármores mais duros que existe. E o que a gente fez para a gente não fazer todo o processo e chegar lá no final e ver, putz, esse processo deu falha, deu erro nele? Nós pegamos só o hall de entrada, nós pegamos o miolo do hall de entrada e fizemos só o miolo do hall de entrada. Então nós vamos usar aqui essa gramatura, essa daqui, nós usamos 3 gramaturas e fizemos um outro processo com os discos diamantados, os discos que é de fibra diamantadas, né? E não deu certo. Mas a gente fez um pedacinho pequenininho. Mas depois a gente diminuiu, a gente usou apenas 3 lixas e fez o polimento direto e ficou lindo, ficou show de bola. Por quê? Porque nós fizemos o teste inicial. Aquele teste inicial, como tudo está muito parecido, está tudo muito igual, nós sabíamos que aquele processo nós vamos ir até o final lá, até a gente terminar, nós vamos ir com aquele processo. Então eu não preciso errar tudo para chegar lá no final e saber que deu errado. Quando a gente vai lixar um granito, a gente faz primeiro um lixamento pequeno para saber testar as gramaturas de lixa. Porque se você for num curso comum de lixamento de granito, eles vão ensinar você a usar até a lixa 3000. Tem casos que você não precisa fazer isso. Você reduz toda aquela lixarada que você ia passar um século ali lixando, você corta aquelas lixas, você não precisa, mas isso tem todo um método, para isso que nós fazemos o teste. E com o passar do tempo, você começa a reconhecer o que dá para resolver o que. Mas isso é com o passar do tempo. Espero que a nossa aula tenha servido para que vocês tivessem um pouco de noção, mais ou menos, dos preços que são cobrados no mercado, mais ou menos ideia dos tipos de trabalho que a gente tem para oferecer, do que a gente oferece. E espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. And liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for